Bienvenidos, mis amigos de Uruguai, Argentina, Bolívia. Welcome, United States. Tem muita gente do mundo inteiro aqui, Marião. Depois eu te explico. Bem-vindos. Seguinte, gente, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante para o mundo de hoje. Pode ser que você nunca tenha escutado falar ou nunca tenha visto, mas é importante demais para o mundo de hoje, que é a impressora 3D. E vou te falar, a impressora 3D, ela pode criar coisas inimagináveis hoje para quem não conhece muito bem disso. Praticamente sim, isso é verdade. Você tem uma impressora 3D, Maria? Não tive. Eu já trabalhei com uma, já vi, já tive operações mexendo com ela. A primeira vez que eu tive frente a frente com uma foi em 2014, num laboratório de pesquisa e desenvolvimento de uma universidade politécnica lá nos Estados Unidos. Aí. Eles tinham um laboratório com 40 impressoras 3D, muito Caramba, bacana. já era uma época. Isso em 2014. É uma tecnologia até que praticamente recente, se a gente for falar. Está se comemorando 40 anos agora. Vamos explicar então para quê? 40 anos? Foi inventado em 1984. Puta, rolou um delay aí, hein? Pô, mas é que me pegou de surpresa. Ele falou 2014, eu já achava que já era fazia tempo. Em 1984 foi a apresentação para o mundo, o inventor Chuck Hull. Foi o primeiro cara a inventar o mecanismo da impressão 3D e foi apresentado ao mercado em 1984. É que hoje ela faz coisas inimagináveis e numa velocidade muito absurda. Sim, antes era uma carroça. Eu tenho uma dúvida, Maria. Eu já vi ela funcionando e tal, Sim. A impressora 3D. Só para ilustrar para vocês, a impressora 3D não é uma impressora que faz imagem em 3D. É, na verdade, uma impressora que faz o objeto. Então, por exemplo, esse Batman aqui, por exemplo, que apareceu do nada na minha mão, foi feito com uma impressora 3D. Ele é levinho, ó, depende do material, ele fica bem levinho. E ele é feito com detalhes, é muito detalhado. A impressora 3D, ela faz com todos os detalhes que você colocar num aplicativo antes. É isso, Marião? Então, eu vou te corrigir só algumas coisas. Então corrija. Para te dar a informação mais correta para você entender. Vamos só explicar, então, só para a galera saber, principalmente os dois modelos Cuidado que ele da impressora. É levíssimo mesmo, levíssimo. Né? Os dois modelos mais usuais hoje. Primeiro, a realidade. A impressora 3D não consegue te entregar isso assim nessa qualidade. Pronto, ele não entrega pronto. Tá? Na verdade, aqui, o artista que modelou isso, ele ainda foi polir, tirar as arestas, porque é um material plástico. Então ele fez todo o polimento. Muito provavelmente a pintura aqui foi feita posterior, isso tudo saiu um cinza, e aí depois ele faz só o formato. E aí entra uma pergunta minha, ele faz o formato inteiro ou ele faz parte que você tem que montar? Ambos podem ser feitos. O ideal depende do tamanho da impressora. Por exemplo, aqui você tem uma altura aproximadamente de 30 centímetros. Passou de 30 centímetros, as impressoras ficam muito caras. Você tem um ambiente que o máximo de altura que ela vai conseguir é 30 centímetros. Então, por exemplo, eu posso fazer esse armário, mas eu preciso ir fazendo partes por parte, de acordo com o tamanho da minha impressora. Ou você comprar uma impressora de Gigante, $500 mil que é muito mais dólares, que aí imprime até casa. A Coreia imprime 50 casas por dia numa impressora 3D gigante dele. Isso aí é impressionante. Então, hoje em dia temos várias utilizações. A mais comum que a gente vê é que quando a gente vai usar uma impressora para texto, normalmente a gente usa um jato de tinta, um cartuchinho, laser, pó do laser. A impressora 3D usa um filamento plástico. É um rolo mesmo, de plástico, e ele vai soltando em fiozinho, pequeno. E a impressora ela vai construir esse polímero tridimensionalmente. Então você precisa de um design, não é qualquer coisa, né? Não. Você já vai ter que ter o arquivo num formato STL, então, ou você pede um designer para fazer o desenho que você quer, Sim. Ou você deve ter alguns prontos na internet. Você compra na internet, compra lá aquele projeto, você vai conectar o software específico com a impressora 3D que você conseguiu, você pode alugar, pode fazer o trabalho só da impressão, e aí se ela for esse de polímero, você vai ter a primeira impressão, vai sair o Batman lá, bonitinho, mas com rebarbinhas, que é um material plástico, Você sabe? dá Então depois vai ter que acabamento dar um acabamento, a lixadinha. Basicamente é isso. Isso estamos falando de impressoras 3D com custo na faixa de R$5 mil. Domésticas.
domésticas que você compra para levar para casa. Não é todo mundo que também vai investir R$5.000 numa impressora, mas em termos gerais, hoje você tem boas Faz sentido impressoras o que você está me falando, porque um amigo meu, um grande amigo, Vini Monteiro, cara que faz minhas camisas, inclusive Chique. essa foi ele que fez. Ele, cara, é um cara que ele comprou uma impressora 3D e ele faz uma arte dele, e ele faz uma arte de um tamanho sempre, do mesmo tamanho. Eu pedi pra ele fazer uma grande, e ele me falou isso, ele falou, ó, a minha impressora, ela vai até um determinado tamanho, o que eu posso fazer é fazer fazer metade dele, depois a outra metade, e depois a gente cola. Então é isso, né, tem um limite do tamanho da impressora. A área realmente, volume, né? Volume do objeto. E aí eu tenho uma dúvida, o material usado, que é esse filamento de plástico, é sempre esse material ou eu posso usar outros materiais na minha impressora 3D? Então, na verdade, essas ditas de casa, caseiras, as baratas, você só pode usar o filamento. Existem umas bem mais caras, onde hoje eles não usam mais, usam laser, e você hoje tem vários tipos de produtos que você pode imprimir. Temos várias curiosidades. Você pode imprimir em alimentos. Usar a matéria-prima como alimento? O alimento levar para a impressora. Ou seja, eu posso usar então uma maçã para criar uma banana e comer uma banana com gosto de maçã. Pode. Mas para que está sendo mais utilizado? Dá para enganar hoje? o filho, por exemplo. Filho, olha, você adora banana, e é um brócolis, na verdade. É, a hora que ele morder que vai ser aquela, né? Depois ainda tem que pintar em amarelo. Mas está sendo vendida, comercializada, você acha até na Amazon, uma impressora 3D de chocolate, para você criar pequenas obras de arte em e já é um trabalho incrível que a galera faz, né, de arte. Hoje a impressora vai fazer. A impressora vai fazer. O Breno Floriano, que é um dos maiores gelataios do mundo, ele faz doces também, ele também é confeiteiro, e ele faz os doces. Ele faz, por exemplo, esse Batman aqui de chocolate, se você quiser. Mas ele faz na mão. Esculpindo. Isso. Hoje a impressora 3D vai fazer esse trabalho. Isso para ele. Ele compra na delicatessen dele e ele vai conseguir. Já vai procurando outro trabalho, hein, Brenão? Que, ó, a impressora 3D vai tomar conta. E você falou da pintura, a impressora 3D, então, já não entrega com ele pintado. Não. Aí também tem uma outra, onde você pode usar filamentos plásticos com cores diferentes. Então, meio que lembra quando a gente, às vezes, tem uma jato de tinta que você compra 4 cartuchos, um de cada cor. Então, você pode comprar filamentos de várias cores diferentes. De cada cor, e ela vai fazer uma certa composição. Não fica tão bacana, mas é uma possibilidade. Tem uma outra que é muito cara ainda, não é plausível para o mercado, está se estudando utilizar na indústria têxtil. Principalmente para quê? Um dos tecidos muito ruins de se manipular na indústria têxtil é a montagem de biquíni. E aí inventaram um maluco para pegar uma impressora 3D que possa utilizar o fio de lycra do biquíni para montar biquínis. Teoricamente, ainda sai mais caro do que fazer na fábrica da confecção, mas daqui a pouco pode ser que a impressora barateie e isso entre em mercado também. Marião, então os biquínis são feitos na impressora 3D. Então, ou seja, existe esse outro material que produz uma roupa. Sim. Você acha que no futuro, por exemplo, vamos pegar uma marca aqui, sei lá, uma das melhores marcas aí do Brasil, do mundo, Insider, que tá sempre com a gente aqui, eu uso direto, você usa direto, tem cueca, tem meia, tem camisa, tem ótima qualidade, é muito gostoso de usar, você fica bonito demais. Você acha que no futuro vai dar pra fazer numa impressora 3D? Ou já dá? Eu duvido. Duvida? Duvido. A tecnologia da Insider não é imitável. Ah, tá. Então não vai conseguir imprimir essa coisa maravilhosa em casa. Porque hoje a impressora 3D ela faz roupas, mas não numa qualidade tão boa, é isso? De jeito nenhum. Aproveita o cupom ACHISMOS, corre na lojinha virtual Insider Store, enche o teu carrinho, na hora do teu checkout, 12% a menos. A menos. 12% e não vai gastar 10, 20% do que custa uma impressora 3D? Não compra esse treco, não, rapaz. Espera aí. Marião, você me pegou de surpresa com esse negócio da comida. Então eu posso fazer o desenho que eu quiser para poder comer o negócio, porque é feito com um alimento. Como que ele tira como ele tira o filamento do alimento, por exemplo? Então, na verdade, aí por exemplo, o de chocolate, é um baldezinho de chocolate derretido, e aí o processo da impressora faz ao contrário. À medida que o software vai montando
a figura que você quer montar, vamos montar esse Batman de chocolate. Ele vem do líquido para o sólido. Ele vai endurecendo aquele chocolate, vai montando a base e vai fazendo todo o desenho da figura. Aquele coelhinho que a gente come na Páscoa. Vai poder sair pela impressora 3D. Ainda não é barato, mas sempre em tecnologia a tendência é os preços caírem e muito provavelmente daqui 2, 3 anos, a doceira da esquina vai ter uma impressora 3D de chocolate. O que a gente pode fazer é um trabalho inverso também. Por exemplo, o meu filho, a gente pode fazer um brócolis de chocolate, entendeu? Aí ele vai comer e falar, é bom. Falei que era bom. Aí faz de novo. No terceiro ele fala, não tá muito bom esse. Vai comendo, uma hora fica bom. E ele vai comendo brócolis. Pode ser uma tentativa psicológica. Então eu vou gastar 5 mil numa impressora para enganar o meu filho sobre o brócolis. Durante um mês para treinar ele a comer verde. Então eu não preciso mais comprar, por exemplo, uma máquina de café. Só comprar a impressora 3D e pedir um café para ela. Não, aí na verdade seria o robô que poderia montar um café para você. A impressora 3D, por que ela ainda não pode processar alimentos? O café, imagina, ele tem... Hoje a impressora 3D, basicamente, ela está sendo muito mais utilizada e pesquisada, principalmente para impressão de próteses humanas. Ortopedia, área dentária, troca de dentes. E aí não é lá no dentista onde eu vou, eles fazem os dentes numa impressora 3D, eu já vi. Tá, então... Depois eles dão um acabamento. Exato, aí não é plástico. Aí realmente são resinas específicas para isso. Então é uma outra máquina. Suporte, outro tipo de máquina. Mas tem já as impressoras 3D ortodônticas, toda essa parte de ortó. Eu vi uma matéria que o cara fez um revólver numa impressora 3D, todo de plástico, inclusive com as balas, com tudo certinho. E conseguiu entrar no avião com essa arma feita numa impressora 3D. Essa arma tira, de fato? Esse especificamente, o que a gente tem que lembrar, eu não tenho ciência desse fato específico, porque precisamos lembrar os princípios da física da arma, como é que ele preparou o empuxo do gatilho, como é que foi a inércia do empuxo da arma para que realmente o disparo saia de lá. Então a gente não tem essas informações técnicas. Mas é algo assustador, né? Porque a arma fica igualzinha, né? Mas tem um maluco mesmo, que o ano passado montou uma impressora 3D para imprimir uma impressora 3D. Isso que eu ia te perguntar. Você não precisa comprar várias. Você compra uma, faz outra e vai fazendo. Talvez nesse lugar que você foi, que tinha 40, ele comprou uma só. Mas aí entra também aquela brincadeira. Lógico, por que o camarada quis fazer isso? Ele quis mostrar o potencial da impressora, mas ele trocava sempre o conjunto do tambor da impressão, porque você tem peças... Aí você tem peças metálicas numa impressora 3D. Então é um outro tipo de complexo. Ele, na verdade, usou mais de uma impressora 3D para montar as peças. E depois ele reuniu. A indústria automobilística está começando a testar impressoras 3D, principalmente para impressão de peças de carros que não se fabricam mais. Você tem um Impala 1979. Precisa de um retrovisor que não está achando em lugar nenhum. Não existe mais. A fábrica... Porque ele faz uma, né? Vai imprimir aquela... Você não precisa montar uma linha de produção para fazer um produto. Né? Exatamente. Então isso já está sendo instalado e já tem encomendas que você pode fazer, principalmente esses carros tarja placa preta, você encomenda para a fábrica imprimir a peça que está te faltando. A gente falou que dá para imprimir comida, dá para imprimir remédios também. Então, o que acontece não tem cabimento ou a conta não fecha, é sempre aquela brincadeira. Enquanto a indústria farmacêutica ou química, para ela é muito mais, ela já tem um chão de fábrica preparado para produzir 1 milhão de paracetamol em 1 hora, a impressora 3D vai ser mais lenta, mais cara, então não tem muito sentido. Tem um outro viés da ciência que está sendo usada e com muito louvor, e aí você vai cair para trás. O que eles começaram a fazer recentemente? Está ainda em fase de teste, mas está avançando muito rápido. Impressão de órgãos. Nossa. Aí olha lá, eles começaram... Caso real. Aí é absurdo, porque daí você não precisa tanto da doação, né? Exatamente para isso. E aí como é que começaram as pesquisas? Eles começaram a imprimir ovários de ratas, ou do rato fêmea. Para que o cara faz uma impressão de um ovário
do rato fêmea. Eles separaram em laboratório todas as ratazanas que eram inférteis, imprimiram um ovário, fizeram a cirurgia Pra ver se de fato funcionava. da troca do ovário no rato fêmea, e esses ratos fêmeas engravidaram e tiveram ninhada de filhotes. Nossa, mas isso é um absurdo de bom, né? Isso já é fato, isso é... Para pessoas que perderam. Porque, assim como você falou, as pessoas que foram amputadas, por exemplo, perderam um braço, uma perna, Sim. hoje a impressora 3D pode ajudar nisso. Estão fazendo as próteses. Mas Então, internamente, fazer um órgão funcionar, pô, isso é incrível, né? então, é óbvio que aí tem as conexões com a rede sanguínea, os vasos, etc. Mas qual que é o material disso? Os cirurgiões... Então, é material biológico mesmo. São as células do animal. Agora está sendo feito impressão de pele de porco. Para quê? O DNA do porco é um dos mais próximos do ser humano. Do ser humano. Então, eles estão fazendo para aplicar em enxertos de pele, principalmente em queimados. Para repor a pele. Então, muitas vezes é muito complexo, você não tem nem área de doação para tirar, para fazer um enxerto de pele. Eles pegam a célula do porco, imprimem na impressora 3D e fazem e estão melhorando, estão verificando que isso cicatriza muito mais rápido acidentes, Não, acidentados, e o que sobra da queimados, cirurgia dá para fazer etc. feijoada. Também ajuda, Perfeito. né? Não foi bom esse que eu Isso falei? aí... Salva se uma for- vida e enche o buchinho, né? Nossa, Se for de quarta, de sábado... Não, brincadeiras à parte, é muito incrível isso É daí. fantástico. Essa É área é muito fantástica. incrível. Essa área é muito doida. Você sabe de alguma coisa que já foi feita numa impressora 3D que chama atenção, assim, um negócio bem diferente? Eu fiquei muito impressionado quando o Mário falou da casa. A casa, tem casa sendo... Porque a casa, o bacana é que realmente é uma casa de plástico, praticamente. É uma casa de boneca. Eles realmente conseguem imprimir num ritmo muito rápido, óbvio. Numas são impressoras gigantescas. gigantescas, em várias fases, e eles montam isso em menos de 24 horas, você consegue montar 20, 30 casas de 30 metros quadrados. 25, 30 metros quadrados, então, para a população de baixa Se você renda... monta a casa, você consegue montar os móveis. Sim. Dá pra fazer sim. a casa inteira. A grande ideia era liquidar problemas, principalmente do Construção. sem-teto. Ah, tá, claro. Principalmente em pessoas, era isso, o início da solicitação desse negócio era para isso, para entregar a casa a quem não tem um teto e que seja o modelo mais barato possível, porque hoje você vai construir uma casa de alvenaria, mesmo que você faça uma de 30 Pra metros gente aqui é um quadrados. pouco distante, mas quando você olha a galera, como as condições que a galera mora no Ocidente, desculpa, no Oriente, ali a galera, tem umas casas, umas casinhas, que é do tamanho desse tapete e tudo montadinho, não é que é só pequeno. Tem a cama montadinha, eles desenham de uma forma muito pequena, tem uma gama populacional gigantesca lá, né? Então faz mais sentido quando você vê essas referências. Pra gente aqui a gente tem muita terra aqui no Brasil, né? Então é mais difícil de entender, mas mesmo assim valeria a pena a gente Falou, ficar de claro, olho nisso. é isso que eu tô falando. É. Assim como as casas containers que apareceram um tempo atrás, fizeram maravilhas, enfim. Nossa, isso incrível isso, muito boa ideia. E você que tá em casa, eu tenho uma pergunta. O que você imprimiria na sua impressora 3D? O que você acha, Marão? Clones. Eu mesmo, né? Quero imprimir eu mesmo. O cara tem o ego do tamanho de um planeta. né? Foi ele que falou, você tá me atacando. Não, tô falando para as pessoas em casa me imprimirem, porque seria incrível ter eu na casa delas. O ego piorou, né? Gente, o que você imprimiria na sua impressora 3D? Me conte aqui nos comentários. Eu e Marião vamos ler todos. Um beijo, até a próxima.